Olá, eu sou Maicon Alfredo e trago hoje em formato de audiobook um dos e-books da Elos Educacional que está disponível totalmente grátis. Acesse eloseducacional.com e baixe já o seu. BNCC Computação, Guia de Implementação para Secretarias de Educação. Autora, Cláudia Zupini Dal Corso. Introdução. Computação como componente curricular obrigatório na educação básica. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, passou a incorporar fortemente a computação como componente obrigatório na educação básica, reconhecendo esse campo como direito de aprendizagem de estudantes em território nacional. Inclusão estabelecida pelo parecer CNE-CEB número 2/2022 e normalizada pela resolução CNE-CEB número 1/2022, define conteúdos e habilidades de educação digital e midiática que devem ser desenvolvidas pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em tempos práticos, isso significa que pensamentos computacionais, cultura digital e o mundo digital passam a integrar o currículo básico, como objetivo de preparar estudantes para viver, interagir e trabalhar em sociedade cada vez mais digital. Trata-se de movimento que reconhece a computação não apenas como área técnica, mas como linguagem fundamental para a compreensão e atuação no mundo contemporâneo. A importância dessa iniciativa reflete demandas atuais da educação e da sociedade, além de promover letramento digital e desenvolvimento do raciocínio lógico. Ensino de computação na escola estimula a criatividade, pensamento crítico e amplia a aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. Não se trata de adicionar conteúdo optativo, mas assegurar formação cidadã e tecnológica básica desde as primeiras etapas da escolarização. A BNCC Computação complementa políticas nacionais, como Política Nacional de Educação Digital, PNED, e reforça a competência geral 5 da BNCC, relacionada à cultura digital. Dessa forma, garante que estudantes desenvolvam competências essenciais para a participação ativa, ética e crítica em mundo digital cada vez mais complexo e presente em todas as dimensões da vida social. Urgência do prazo. Implementação até 2026. Existe urgência para que as redes de ensino, estaduais e municipais, se adequem às diretrizes de computação. Conforme orientações do Conselho Nacional de Educação, até o fim de 2025, todos os sistemas de ensino deveriam ter currículos atualizados e homologados, incorporando competências da BNCC Computação, para o início obrigatório do ensino de computação em 2026. Em termos práticos, ano de 2025 representou prazo limite para a preparação da implementação. A partir do ano letivo de 2026, a oferta estruturada de computação torna-se obrigatória em todas as escolas de ensino básico no país. Essa exigência não possui apenas caráter pedagógico. Ela está diretamente vinculada a recursos federais. Resolução CNE-CBE 2 de 2025 e Comissão Intergovernamental do Fundeb, por meio de Resolução CIF, número 15 de 2025. Condicionam acesso de estados e municípios à parte dos recursos da Fundeb, especialmente complementado VAAR, Valor Aluno Ano por Resultados, a um cumprimento dessas diretrizes. Redes que não atualizaram o currículo até dezembro de 2025 correm risco de ficarem inabilitadas e receber determinados repasses nos anos seguintes. Além disso, até 31 de agosto de 2025, secretarias deveriam informar oficialmente ao Ministério da Educação, por meio do sistema CIMEC, se referenciais curriculares já complementavam componentes de computação. Diante desse prazo iminente, redes precisaram, ainda em 2025, realizar revisão curricular, obter aprovação junto a Conselho de Educação,
planejar e iniciar formação de professores, atualizar projetos políticos pedagógicos nas escolas, preparar orientações para o uso pedagógico de tecnologia em sala de aula e delinear planos de melhoria de infraestrutura e conectividade. Na sequência, serão apresentadas diretrizes e sugestões práticas baseadas em orientações do Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação, Undib e Concede, com o objetivo de apoiar secretarias nesse processo de implementação. Diretrizes e ações prioritárias para a implementação. Formação docente em computação. Formação de professores é um dos pilares para a implementação bem-sucedida da computação no currículo. Diretrizes nacionais enfatizam que formação continuada de educadores é rigorosamente indispensável. Docentes em serviço precisam adquirir conhecimento conceituais e práticos de computação para ensinar novas habilidades de forma contextualizada e integrada às disciplinas existentes. Recomenda-se identificar, em cada escola, profissionais que assumirão ensino de computação, como professores de matemática, ciências ou tecnologia já atuantes na rede, e oferecer formações específicas para esse grupo. Essa estratégia permite aprimoramento de saberes prévios e acelera o processo de implementação. Para apoiar redes de ensino, o Ministério da Educação disponibiliza cursos, materiais de apoio e referencial de saberes digitais voltados a docentes. Organizações como Undime e Coelização Tec Educação também oferecem cursos online gratuitos relacionados à BNCC Computação, como Formação BNCC Computação, Fundamentos e Práticas, direcionada a educadores das redes municipais. É fundamental que secretarias promovam essas oportunidades ou lancem editais próprios de formação continuada, incentivando participação ampla de docentes. Formação deve priorizar metodologias ativas, projetos práticos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação e trabalho colaborativo, permitindo que professores vivenciem o uso criativo da tecnologia em situações reais de ensino. Além da formação continuada, formação inicial de novos professores não pode ser negligenciada. Em parceria com universidades, se torna necessário incluir conteúdos de computação em cursos de pedagogia e licenciaturas, preparando futuros profissionais para atuação alinhada às exigências curriculares. Em síntese, qualificação docente deve ser tratada como política permanente, integrada ao cotidiano de rede e não como ação pontual. Apoiar desenvolvimento de competências digitais de educadores garante que computação se torne parte efetiva e sustentável da aprendizagem de estudantes. Revisão e homologação do currículo escolar. Atualização do referencial curricular é passo fundamental para a implementação da computação. Cada rede de ensino deve definir como será inserida a computação no currículo, seja por meio de componente específico, como disciplina ou nova área, seja por integração transversal às disciplinas existentes ou ainda por modelo híbrido. Orientações federais permitem diferentes abordagens, desde que seja garantida a programação de aprendizagem em computação em todas as etapas da educação básica. Isso significa assegurar que habilidades previstas na BNCC Computação, organizada nos eixos pensamento computacional, cultural digital e mundo digital, estejam contempladas em todos os anos e séries, de forma planejada com intencionalidade pedagógica. Durante o processo de revisão curricular, se recomenda manter códigos de habilidades da BNCC Computação no documento final, garantindo rastreabilidade e alinhamento com diretrizes nacionais. Etapas sugeridas incluem elaboração de minutas curriculares com incorporação das novas habilidades e objetivos de conhecimento, validação interna na Secretaria de Educação, realização de consultas públicas ou escuta nas comunidades escolares
e encaminhamento para aprovação final junto ao Conselho de Educação Estadual ou Municipal. Somente após homologação pelo Conselho, o currículo passa a ter status oficial. O documento deve, então, ser revisado, diagramado com cuidado e publicado em formato acessível, como PDF ou versão impressa, garantindo ampla divulgação junto às escolas e comunidades. Caso a opção da rede seja integrar os conteúdos de computação a componentes curriculares já existentes, como matemática ou língua portuguesa, é fundamental explicitar essa inserção de forma clara no currículo. Coerência e intencionalidade precisam estar evidentes, evitando tratar computação como tópico eventual ou até secundário. A computação deve ser apresentada como componente estruturado, com objetivos de aprendizagem definidos e acompanhamento sistemático. Atualização dos projetos políticos pedagógicos, PPPs, das escolas. Com mudanças curriculares, secretarias de educação devem orientar cada escola a atualizar o projeto político pedagógico, incorporando computação ao planejamento estratégico e pedagógico, PPP, documento que orienta a proposta educacional de cada unidade escolar. Precisa refletir competências e habilidades relacionadas à computação e à educação digital. Recomenda-se incluir ao PPP diretrizes da BNCC Computação, explicitando como serão desenvolvidos pensamentos computacional, cultura digital e educação midiática em todos os anos e séries. Essa atualização cria coerência entre currículo oficial da rede e práticas pedagógicas do cotidiano escolar. O processo de revisão do PPP também representa a oportunidade para fortalecimento de projetos interdisciplinares. Escolas podem planejar atividades que integram a computação a áreas como matemática, ciências, arte, língua portuguesa e demais componentes curriculares, promovendo aprendizagem aplicada e contextualizada. Outro ponto relevante envolve definição de regra para o uso de tecnologias e dispositivos digitais no ambiente escolar. Essas diretrizes devem ser discutidas coletivamente e incorporadas ao PPP e aos regimentos internos. Equipes escolares, em diálogo com comunidades, famílias e estudantes, precisam estabelecer normas claras sobre o uso pedagógico de celulares e outros dispositivos, alinhadas às orientações nacionais. Definir procedimentos para a guarda de dispositivos durante o período escolar, mediação do uso pedagógico e exceções previstas contribui para um ambiente organizado e propício à aprendizagem. O envolvimento da comunidade nessas decisões amplia a adesão e efetividade das regras estabelecidas. Por fim, o PPP deve reforçar visão de cidadania digital presente na BNCC Computação, garantindo que o uso de tecnologia esteja associado a princípios éticos, respeito e inclusão de preparação de estudantes para a participação crítica, responsável e consciente na sociedade digital. Infraestrutura tecnológica e conectividade. A implementação da computação como componente curricular exige atenção à infraestrutura tecnológica e à conectividade das escolas. Secretarias de educação devem iniciar esse processo a partir de diagnóstico da situação atual da rede, verificando quantidade de escolas com laboratórios de informática, disponibilidade de computadores e outros dispositivos, qualidade da conexão com a internet e a existência da rede Wi-Fi para o uso pedagógico. Com base nesse diagnóstico, se torna necessário definir estratégias de investimento e parcerias para suprir as lacunas prioritárias. Entre metas recorrentes estão a garantia de conectividade estável 100% das escolas e a disponibilidade de conjunto mínimo de dispositivos, como computadores, notebooks e tablet, em cada unidade escolar. Existem políticas públicas nacionais que apoiam esse avanço,
Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, por exemplo, tem como objetivo universalizar internet de qualidade e infraestrutura tecnológica nas escolas até 2026, com investimento previsto em 8,8 bilhões de reais. Programa como Educação Conectada e Aprender Conectado, vinculados ao Ministério da Educação, oferecem equipamentos, conectividade e formações associadas. Secretarias devem articular adesão a esses programas e, sempre que possível, prever contrapartidas estaduais ou municipais para acelerar a equipagem das escolas. Também é recomendável buscar parcerias com empresas por meio de doações ou programas de responsabilidade social, como obtenção de computadores, kit de robóticas e outros recursos tecnológicos. Entretanto, é fundamental reforçar que a ausência de equipamentos não pode ser utilizada como justificativa para adiar a implementação da computação. Muitas habilidades podem ser desenvolvidas por meio de atividades desplugadas, sem o uso de computadores. Pensamento computacional pode ser trabalhado com papel, jogos, dinâmicas corporais e materiais concretos, mantendo foco no raciocínio lógico e na resolução de problemas. Paralelamente, a Secretaria de Educação deve planejar a sustentabilidade da infraestrutura, prevendo manutenção de equipamentos, atualização de softwares, segurança de rede e suporte técnico contínuo às escolas. Integração entre a infraestrutura e o currículo é essencial, pois tecnologia educacional não pode se resumir à presença de dispositivos, mas à garantia de uso pedagógico com propósito e intencionalidade. Uso pedagógico de dispositivos digitais em sala de aula. Além da infraestrutura, implementação da computação envolve definição clara sobre o uso pedagógico de dispositivos digitais no ambiente escolar, como computadores, tablets e celulares. O Conselho Nacional de Educação publicou diretrizes operacionais atualizadas por meio da Resolução CNE-CEB número 2 de 2025, que trata da educação digital e midiática do uso de dispositivos nas escolas. É fundamental que secretarias de educação e unidades escolares alinhem normas internas a essas diretrizes nacionais, garantindo o uso consciente, planejado e pedagógico da tecnologia. O uso de dispositivos deve ocorrer exclusivamente para fins pedagógicos, definidos previamente por professores. Durante rotina escolar, celulares e demais dispositivos podem ser utilizados para pesquisas, atividades interativas e projetos educacionais, desde que haja intencionalidade didática clara. O uso recreativo ou pessoal durante as aulas e intervalos não é permitido pelas diretrizes, com o objetivo de evitar distrações ou uso inadequados. Existem exceções controladas previstas nas normas. O uso de dispositivos pessoais pode ser autorizado em situações específicas, como tecnologia assistivas para estudantes com deficiência, monitoramento de condições de saúde, como diabetes, ou casos de emergência familiares. Essas exceções devem ser formalizadas nas regras da rede ou da escola. Gestão escolar, em diálogo com a comunidade, deve definir as regras para a guarda e armazenamento de celulares durante o período escolar. Modelos possíveis incluem permanência desligada nas mochilas, recolhimento em armários ou uso de envelopes lacrados. Importante destacar que diretrizes nacionais não recomendam o uso de bloqueadores de sinal, pois essa prática compromete comunicação geral, inclusive em situações de emergência. Diretrizes também reforçam necessidade de garantir acesso de professores a computadores e recursos digitais para planejamento e desenvolvimento das aulas. Restrições aplicadas a estudantes não devem impedir o uso pedagógico de tecnologia por educadores.
Secretarias precisam assegurar disponibilidade de equipamentos, conectividade e plataformas educacionais de qualidade para trabalhos docentes. Orientações por etapas da educação básica. Educação infantil. Para a educação infantil, diretrizes nacionais recomendam evitar o uso regular de telas e dispositivos digitais na primeira infância. O uso de tecnologia nessa etapa deve ocorrer de forma absolutamente excepcional e apenas quando houver propósito pedagógico mais claro. Prioriza-se a abordagem de computação desplugada, com atividades lúdicas e interativas que desenvolvem pensamento computacional sem o uso de equipamentos eletrônicos. Exemplos incluem brincadeiras como sequências, padrões, jogos de lógica, cantigas com repetições e atividades com matérias concretos. Essas práticas devem estar interligadas ao campo de experiência da educação infantil, valorizando o desenvolvimento motor, cognitivo e social por meio de interações no mundo físico, da ludicidade e da exploração ativa, antes de qualquer exposição sistemática de telas. Ensino fundamental. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, o uso pedagógico de dispositivos digitais devem ocorrer de forma gradual e equilibrada. Mantém-se em prioridade na alfabetização, no letramento e no desenvolvimento do numeramento, ao mesmo tempo em que se introduzem conceitos básicos de pensamentos computacionais. Nessa etapa, podem ser trabalhados algoritmos simples, sequências de passos, classificações de informações, noções de lógica e resolução de problema, com ou sem o uso de computadores. Nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, educação digital e midiática assume caráter mais integrado ao currículo. Recomenda-se inserção de atividades de programação básica, visual e textual. Lógica booleana, estruturadas de dados simples e aprofundamento de temas relacionados à cidadania digital, como segurança online, ética e análise crítica de informações. Computação passa a dialogar com projetos de vida e área integradoras do currículo, preparando estudantes para escolhas futuras do ensino médio e para participação consciente na vida social. Ensino médio. No ensino médio, orientações indicam diversificações e aprofundamento nos conteúdos de computação. Sugere-se incorporação de temas como inteligência artificial, ciência de dados, redes de computadores e internet das coisas, além de aplicações de projetos práticos voltados à resolução de problemas reais com o uso de tecnologia. O objetivo central é promover protagonismo juvenil, estimulando estudantes a atuar como criadores de tecnologia e não apenas como consumidores. Também se busca ampliar reflexões críticas sobre impactos sociais, econômicos e éticos das inovações tecnológicas. No ensino médio, computação pode estar presente tanto em componentes curriculares obrigatórios da formação geral básica, quanto em itinerários formativos específicos da parte flexível do currículo. Em todas as possibilidades, alinhamento às competências da BNCC Computação deve ser assegurado. Organização e gestão do processo de implementação. Para viabilizar todas as fontes descritas, secretarias de educação precisam investir em gestão estruturada e planejamento interno. Implementação da BNCC Computação exige coordenação entre diferentes áreas da secretaria e articulação permanente com escolas. Uma das primeiras ações recomendadas é a instituição de comissões ou grupos de trabalho específicos para a implementação da BNCC Computação. Esses grupos devem reunir equipes técnicas das áreas de currículo, formação, tecnologia da informação e gestão, além de representantes das escolas e, sempre que possível, parceiros externos, como universidades ou institutos tecnológicos.
Comissão assume papel de coordenação das ações, garantindo alinhamento entre currículo, formação docente, infraestrutura e uso pedagógico da tecnologia. Elaboração de cronograma detalhado é etapa essencial. Plano de ação devem definir marco e prazo claros. Exemplos incluem conclusões da revisão curricular e homologação até o final de 2025, formação de professores e adequação dos PPPs até início de 2026 e implementação plena em sala de aula ao longo do ano letivo de 2026. Acompanhamento sistemático desses cronogramas permite correções de rota e evita improvisações. Publicações de editais e programas de formação continuada também integram processo de gestão. Secretarias podem estruturar formações de etapa, como níveis introdutórios e avançados, direcionados a docentes e gestores escolares. Essas ações podem ser financiadas com recurso do Ministério da Educação, programas federais ou fundos próprios de formação. Parcerias institucionais representam estratégias importantes. Universidades e institutos federais podem apoiar formações docentes, desenvolvimento curricular e produções de materiais. Organizações da sociedade civil e instituições privadas que atuam nas áreas de educação e tecnologia também podem colaborar, oferecendo cursos, consultorias e recursos educacionais. Entidades como Undime e Concede frequentemente apoiam a articulação dessas parcerias. Comunicação e engajamento devem ser permanentes. Internamente, equipes escolares precisam ser informadas e envolvidas no processo por meio de reuniões com gestores, coordenações pedagógicas e docentes de referência em computação. Externamente, é fundamental comunicar comunidade escolar, famílias e estudantes, apresentando benefícios da educação digital e fortalecendo o clima de colaboração. Por fim, monitoramento e avaliação da implementação devem ser previstos desde o início. Indicadores como número de docentes formados, percentual de escolas com currículo homologado e PPP atualizado, condição de infraestrutura e uso pedagógico da tecnologia ajudam a acompanhar avanços. Ferramentas como Sistema CIMEC e plataformas de monitoramento da BNCC podem apoiar esse acompanhamento e orientar ajustes necessários. Exemplos práticos de implementação em redes de ensino. Diversas redes de ensino já apresentam experiências consolidadas na inclusão da computação no currículo, funcionando como referência para outros estados e municípios. No estado de Roraima, o processo de alinhamento curricular foi realizado de forma articulada entre Undime, secretarias municipais de educação e conselhos de educação. Todos os municípios do estado tiveram currículos da educação básica alinhados à BNCC, garantindo base comum para a implementação das competências de computação. Esse movimento, concluído em 2022, permitiu que nos anos seguintes o foco estivesse na formação docente e na implementação prática nas escolas. No estado do Espírito Santo, a Secretaria de Educação integrou habilidades de computação de forma transversal no currículo estadual, abrangendo diferentes etapas da educação básica. O processo contou com a participação ativa de equipes técnicas e professores, demonstrando que é possível atender diretrizes nacionais sem criação de disciplina isolada, desde que exista planejamento estruturado e intencionalidade pedagógica. Diversas redes municipais, com apoio da Undime e de organizações parceiras, também desenvolveram projetos pilotos e ações formativas. Municípios de Roraima, como Pacaraima, realizaram formações locais em 2025, voltadas a docentes e equipes gestoras, fortalecendo práticas pedagógicas e integração da computação ao cotidiano escolar. Outros estados também avançaram com iniciativas relevantes. No Rio Grande do Norte, foi lançado o Guia de Conectividade da BNCC Computação, nos currículos municipais, elaborado de forma colaborativa por Undime
e parceiros institucionais. O material oferece orientações práticas sobre infraestrutura, formação docente e uso pedagógico de dispositivos digitais, servindo de base para planejamento de políticas educacionais locais. Há ainda experiências inovadoras em contextos específicos. No estado do Piauí, redes públicas iniciaram programas de ensino de inteligência artificial no ensino médio, iniciativa reconhecida como pioneira por organismos internacionais. Embora ações desse tipo ainda sejam pontuais, indicam tendências de inovação curricular que a BNCC Computação consolida como obrigatória. Esses exemplos demonstram que, apesar dos desafios, implementação da computação é viável quando há cooperação institucional, compartilhamento de recursos e aproveitamento de experiências já existentes. Redes que se antecipam destacam a importância da articulação entre municípios, uso de formações oferecidas por entidades parceiras e adaptação de boas práticas à realidade local. Vale lembrar que este conteúdo do audiobook está disponível totalmente grátis em formato de e-book no site da Elos Educacional. Acesse e baixe já eloseducacional.com.